com o coração repleto de interesse e solicitude, cumpre-nos estender o convite aos que se encontram nos caminhos e valados. A obra médico-missionária deve ser feita. Esta, porém, é apenas uma parte da obra que deve ser executada, e ela não deve tornar-se suprema. Deve ela ser para a obra de Deus o que a mão é para o corpo. Pode haver pessoas indignas relacionadas com o ministério. Contudo, ninguém pode ignorar o ministério sem ignorar a Deus. Meu irmão, sois-me apresentado como estando em perigo de ficar separado do nosso povo, achando que sois um todo completo. Caso, porém, vos unais com os que pensam convosco, independentes da Igreja, que é o corpo de Cristo, estabelecereis uma união que se despedaçará, pois união alguma, senão aquela que Deus formou, pode subsistir. Aqueles que estão recebendo instrução em questões médicas ouvem de tempos em tempos insinuações que desacreditam a Igreja e o ministério. Essas insinuações são sementes que medrarão e darão fruto. Os alunos poderiam ser melhor preparados para compreender que a Igreja de Cristo na Terra deve ser respeitada. Eles carecem de uma compreensão clara das razões de nossa fé. Essa compreensão devem eles obter a fim de servir a Deus de maneira aceitável. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, devem eles receber a evidência bíblica da verdade como é em Jesus. Não instileis, peço-vos, na mente dos alunos, ideias que lhes cause a perda da confiança nos ministros indicados por Deus. É mais do que certo que estáis fazendo isto, quer estejais ciente, quer não. Em sua providência, colocou-vos o Senhor em uma posição na qual podeis fazer um bom trabalho para Ele em conexão com o ministério evangélico, levando a verdade a muitos que de outra maneira não se relacionariam com ela. Há de vir-vos-ão tentações para pensardes que, a fim de levar avante a obra médico-missionária, deveis manter-vos separado da organização da Igreja ou da disciplina da Igreja. Permanecer assim seria colocar-vos em terreno movediço. O trabalho feito pelos que vêm a vós em busca de instrução não é completo, a menos que eles sejam ensinados a trabalhar em ligação com a Igreja. A obra médico-missionária não deve tornar-se suprema. Nesse particular estáis levando as coisas a extremos. Há uma grande obra a ser feita. As publicações que ensinam a verdade devem ser disseminadas por toda parte. Os estudantes de medicina não devem ser incentivados a distribuir apenas os livros que tratam da reforma de saúde. Sede cuidadoso para que não sejais achado executando vossos próprios planos em menosprezo dos planos de Deus. Rebelião contra a reforma de saúde. Desde que a reforma de saúde foi introduzida, a princípio, tem havido invariavelmente uma guerra no coração de alguns. Têm eles experimentado o mesmo sentimento de rebelião que os filhos de Israel ao ser-lhes restringido o apetite na viagem do Egito para Canaã. Os professos seguidores de Cristo, que durante toda a sua vida consultaram o seu próprio prazer e os seus próprios interesses, sua própria comodidade e seu próprio apetite, não estão preparados para mudar o seu procedimento e viver para a glória de Deus, imitando a vida de renúncia de seu infalível modelo. Foi dado um exemplo perfeito para ser imitado pelos cristãos.
As palavras e as obras dos seguidores de Cristo são o conduto através do qual os puros princípios da verdade e santidade são levados ao mundo. Seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo. Não uma obra separada. Usa o Senhor, na obra do Evangelho, diversas instrumentalidades, e não se deve permitir que coisa alguma separe essas instrumentalidades. Jamais se deve estabelecer um sanatório como um empreendimento independente da Igreja. Nossos médicos devem unir-se com a obra dos ministros do Evangelho. Por meio do seu trabalho, as almas devem ser salvas para que o nome de Deus seja engrandecido. A obra médico-missionária não deve, em hipótese alguma, ser divorciada do ministério evangélico. O Senhor declarou que os dois se acham tão intimamente ligados como o está o braço ao corpo. Sem essa união, parte alguma da obra é completa. A obra médico-missionária é o Evangelho ilustrado. Deus, porém, não pretende que a obra médico-missionária deva eclipsar a obra da mensagem do terceiro anjo. O braço não deve tornar-se o corpo. A terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias, e em caso algum deve ela ser obscurecida por outros interesses e dar a ideia de uma ponderação desnecessária. Em nossas instituições, quando qualquer coisa é colocada acima da mensagem do terceiro anjo, o Evangelho não é aí o grande poder que lidera. A cruz é o centro de todas as instituições religiosas. Essas instituições devem estar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Em nenhuma instituição deve homem algum ser a única cabeça. A mente divina tem homens para cada lugar. Mediante o poder do Espírito Santo, toda obra designada por Deus deve ser elevada e enobrecida e levada a testificar em favor do Senhor. Deve o homem colocar-se sob o controle da mente infinita, cujos ditames lhe cumpre obedecer em todo particular. Procuremos compreender o nosso privilégio de andar e trabalhar com Deus. Embora contenha a expressa vontade de Deus, não possui o Evangelho valor algum para os homens, elevados ou humildes, ricos ou pobres, a não ser que estes se coloquem em sujeição a Deus. Aquele que proporciona aos seus semelhantes o remédio para o pecado, deve ele próprio ser primeiro influenciado pelo Espírito de Deus. Não deve movimentar os remos a menos que esteja sob a direção divina. Não pode trabalhar eficazmente, não pode cumprir a vontade de Deus em harmonia com a mente divina, a menos que descubra, não de fontes humanas, mas da infinita sabedoria, que Deus está satisfeito com os seus planos. O benévolo desígnio de Deus abrange cada ramo de sua obra. A lei da dependência e influência mútuas deve ser reconhecida e seguida. Nenhum de nós vive para si. O inimigo tem usado a corrente da dependência para aproximar os homens. Eles se têm unido para destruir no homem a imagem de Deus, para opor-se ao Evangelho pervertendo-lhe os princípios. São representados na palavra de Deus como sendo atados em molhos para ser queimados. Satanás está unindo suas forças para a perdição. A unidade do povo escolhido de Deus tem sido terrivelmente abalada. Deus apresenta um remédio. Este remédio não é uma influência entre muitas influências e no mesmo nível delas. É uma influência acima de todas as demais sobre a face da terra, neutralizante, enaltecedora e enobrecedora. Os que trabalham no Evangelho
devem ser elevados e santificados, pois estão lidando com os princípios de Deus. Atrelados a Cristo, são eles cooperadores de Deus. Assim deseja o Senhor unir seus seguidores uns aos outros, para que possam ser uma força para o bem, realizando cada qual a sua parte. Não obstante, nutrirem todos os sagrados princípios de dependência da cabeça. O exemplo do missionário médico. Nos dias de Cristo, não havia nenhum sanatório na Terra Santa. Aonde quer que o grande médico fosse, porém, levava consigo o poder restaurador que era a cura para cada doença, fosse espiritual ou física. Esta ele comunicava aos que se encontravam sob o poder aflitivo do inimigo. Em cada cidade, cada vila, cada aldeia pela qual passava, com a solicitude de um pai amorável, colocava ele as mãos sobre os aflitos, tornando-os sãos e falando palavras da mais terna simpatia e compaixão. Quão preciosa lhes eram suas palavras! Dele fluía uma corrente de poder curativo que tornava são ao enfermo. Curava ele os homens e as mulheres com decidida espontaneidade e com alegria sincera, pois se sentia feliz em poder devolver a saúde ao sofredor. A ansiedade de sua família. O poderoso restaurador trabalhava tão incessantemente, tão intensamente e muitas vezes sem alimento que alguns de seus amigos receavam que não pudesse suportar por muito tempo mais o constante esforço. Seus irmãos ouviram disso e também da acusação feita pelos fariseus de que ele expulsava os demônios pelo poder de Satanás. Sentiram fortemente a censura que lhes veio através de sua relação para com Jesus. Decidiram que ele devia ser persuadido ou constrangido a deixar sua maneira de trabalhar e induziram Maria a se unir com eles, pensando que por meio de seu amor a ela pudessem persuadi-lo a ser mais prudente. Jesus estava ensinando o povo quando os seus discípulos trouxeram a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e desejavam vê-lo. Ele sabia o que havia em seus corações e, respondendo, disse ao que lhe falara: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe." A inimizade despertada no coração humano contra o Evangelho era fortemente sentida pelo Filho de Deus e era-lhe muito dolorosa em seu lar, pois seu próprio coração estava cheio de bondade e amor, e ele apreciava a terna consideração na relação familiar. Mas com sua reduzida capacidade de avaliar, não podiam seus irmãos compreender a missão que viera cumprir, e por esse motivo não podiam simpatizar com ele em suas provas. A inimizade dos fariseus. A alguns daqueles a quem Cristo curava, recomendava a ele que não dissessem a ninguém. Sabia que, quanto mais os fariseus, saduceus e principais ouvissem falar de seus milagres, tanto mais procurariam obstruir-lhe o caminho. Em que pese suas precauções, porém, sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Frequentemente era seguido pelos sacerdotes que expressavam contra ele os seus sentimentos violentos a fim de suscitar a inimizade das pessoas. Quando, porém, não podia continuar em segurança por mais tempo em um lugar, dirigia-se para outro.
Ao fazermos a obra médico-missionária, encontraremos a mesma oposição que Cristo encontrou. Declara ele: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. A vida de Cristo e seu ministério em favor dos aflitos estão inseparavelmente ligados. De acordo com a luz que me foi dada, sei que deve existir ainda uma íntima relação entre a obra médico-missionária e o ministério evangélico. Estão eles ligados um ao outro, como uma obra em sagrada união, e jamais devem ser divorciados. Devem os princípios do céu ser adotados e seguidos por aqueles que professam andar nas pegadas do Salvador. Por seu exemplo, mostrou-nos ele que a obra médico-missionária não deve ocupar o lugar da pregação do Evangelho, mas deve estar a ela ligada. Cristo deu uma perfeita imagem da verdadeira piedade, combinando a obra do médico com a do ministro, ministrando as necessidades tanto do corpo como da alma, curando as enfermidades físicas e então proferindo palavras que traziam paz ao atribulado coração. Indicai Jesus. Devemos sempre lembrar-nos de que a eficiência da obra médico-missionária está em indicar a homens e mulheres enfermos pelo pecado o homem do Calvário, que tira o pecado do mundo. Ao contemplá-lo, serão transformados à sua semelhança. Nosso objetivo, ao estabelecer sanatórios, é encorajar o enfermo e sofredor a olhar para Jesus e viver. Que os obreiros de nossas instituições conservem constantemente a Cristo, o grande médico, diante daqueles aos quais a enfermidade do corpo e da alma trouxe o desânimo. Indicai-lhes aquele que pode curar tanto as doenças físicas como as espirituais. Falai-lhes daquele que se enternece com o senso de suas enfermidades. Animai-os a se entregarem aos cuidados daquele que deu a vida para tornar-lhes possível terem vida eterna. Conservai-lhes a mente fixa naquele que é totalmente desejável, o mais distinguido entre 10.000. Falai de seu amor, falai de seu poder para salvar. O Senhor deseja que cada obreiro faça o melhor possível. Os que não receberam preparo especial em uma de nossas instituições médicas podem pensar que muito pouco podem fazer, mas, meus prezados coobreiros, lembrai-vos de que na parábola dos talentos, Cristo não representou a todos os servos como recebendo a mesma quantidade. A um servo foram dados 5 talentos, a outro 2, e ainda a outro 1. Se não receberdes senão 1 talento, usai-o sabiamente, aumentando-o ao dá-lo a juros aos banqueiros. Alguns não podem fazer tanto quanto outros, mas cada um deve fazer tudo o que puder para deter a onda de doenças e sofrimentos que está varrendo o nosso mundo. Vinde em socorro do Senhor contra as forças poderosas das trevas. Deus deseja que cada um de seus filhos tenha inteligência e conhecimento, de maneira que, com clareza e poder inconfundíveis, sua glória seja revelada em nosso mundo. Cristo revestiu de poder sua igreja para que ela faça a mesma obra que ele fez durante o seu ministério. Ele é hoje o mesmo compassivo médico que foi enquanto na terra. Devemos fazer com que o aflito entenda que nele há bálsamo curador para cada doença, poder restaurador para cada enfermidade.
O Evangelho na prática. Quando a reforma de saúde foi trazida ao nosso conhecimento cerca de 35 anos atrás, a luz que me foi apresentada estava contida neste texto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. No esclarecimento que me foi dado tanto tempo atrás, foi-me mostrado que nosso próprio povo, aqueles que professavam crer na verdade presente, devia fazer esta obra. Como deviam eles fazê-la? De conformidade com as especificações dadas por Cristo aos seus 12 discípulos, quando os chamou e os enviou a pregar o Evangelho. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Reformas a serem feitas. Na revelação que me foi concedida tanto tempo atrás, foi-me mostrado que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma dos hábitos e práticas. Naquela ocasião, eu estava comendo carne 2 ou 3 vezes por dia e desmaiava 2 ou 3 vezes ao dia. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar e que, quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir grandemente. Mostrou-se-me que essa obra progrediria. Necessidade de um sanatório. Então, em anos posteriores, foi concedida luz para que tivéssemos um sanatório, uma instituição de saúde, que devia ser estabelecida exatamente entre nós. Este era o meio que Deus usaria para levar o seu povo a uma compreensão correta com respeito à reforma de saúde. Devia ser também o meio pelo qual nos cumpria obter acesso aos que não eram de nossa fé. Devíamos ter uma instituição na qual os enfermos pudessem ser aliviados do sofrimento, e isso sem a medicação de drogas. Deus declarou que Ele próprio deveria ir à frente do seu povo nesta obra. Ora, a obra se desenvolveu grandemente. O caminho foi aberto para nossas igrejas deles se prevalecerem. Proclamei a mensagem de saúde por toda a parte onde fui. Falei em nossas reuniões campais aos domingos de tarde e proclamei a mensagem da temperança no comer, beber e vestir. Esta foi a mensagem que apresentei por anos antes de deixar a Austrália.
Havia, porém, os que não correspondiam à luz dada por Deus. Havia aqueles que, assistindo às nossas reuniões campais, comiam e bebiam de maneira imprópria. Seu regime alimentar não estava em harmonia com a luz que Deus havia dado, e era-lhes impossível apreciar a verdade em seu sagrado santo propósito. Todas as classes devem ser beneficiadas. Dessa forma, a luz tem estado a penetrar gradualmente. Repetidamente foi dada a instrução para que nossas instituições de saúde alcançassem todas as classes de pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo inclui a obra de auxílio aos doentes. Quando ouvi que o Dr. Kellogg havia iniciado a obra médico-missionária, eu o animei de coração e alma, pois sabia que somente por meio dessa obra pode o preconceito que existe no mundo contra a nossa fé ser quebrado. Na Austrália, procuramos fazer tudo o que podíamos neste sentido. Fixamos residência em Cooranbong e aí, onde as pessoas precisavam viajar 40 quilômetros em busca de médico e pagar-lhe $25 pela visita, auxiliamos os doentes e sofredores o quanto pudemos. Notando que conhecíamos alguma coisa das doenças, as pessoas nos traziam seus enfermos e cuidávamos deles. Dessa forma, quebramos inteiramente o preconceito naquele lugar. A obra médico-missionária é a obra pioneira. Ela deve estar ligada ao ministério evangélico. É o evangelho na prática. O evangelho conduzido de maneira prática. Tenho me sentido muito triste ao ver que nosso povo não se tem aproveitado desta obra como devia. Todo o céu está interessado na obra de aliviar a humanidade sofredora. Satanás está exercendo todos os seus poderes para obter o controle da alma e do corpo dos homens. Ele está procurando atrelá-los à sua carruagem. Meu coração fica abatido quando olho para nossas igrejas, que deviam estar ligadas em coração, alma e prática com a obra médico-missionária. Os ministros devem trabalhar segundo o plano evangélico. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. A obra do ministro é ministrar. Nossos ministros devem trabalhar no plano evangélico de ministrar. Jamais sereis ministros que seguem a ordem evangélica enquanto não demonstrardes um decidido interesse pela obra médico-missionária, o evangelho da saúde, da bênção e do fortalecimento. Vinde em socorro do Senhor contra as poderosas forças das trevas, para que não se diga de vós: amaldiçoai a Meroz, duramente amaldiçoai aos seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Por causa das instruções que recebi do Senhor, é que tenho coragem de permanecer entre vós e falar como o faço, a despeito da maneira em que possais encarar a obra médico-missionária. Desejo dizer que a obra médico-missionária é a obra de Deus. Deseja o Senhor que cada um dos seus ministros entre nas fileiras. Lançai mão da obra médico-missionária e ela vos dará acesso ao povo. Seu coração será tocado ao ministrardes as suas necessidades. Ao lhes aliviardes os sofrimentos, encontrareis oportunidade para lhes falar do amor de Jesus. Deus auxiliará os que amam a verdade, que a si mesmos se entregam a Ele, coração, mente e energia. Deus operará poderosamente com seus ministros
quando seu coração estiver cheio de amor pelas pobres ovelhas perdidas da casa de Israel. Procurai os apostatados, os que outrora sabiam o que é religião, e dai-lhes a mensagem de misericórdia. A história do amor de Cristo lhes tocará a corda do coração. Cristo atrai os seres humanos a si com a corda que Deus fez descer do céu para salvar a raça. O amor de Cristo pode ser medido apenas quando essa corda é medida. A obra médico-missionária que ministra aos enfermos e sofredores não pode ser separada do Evangelho. Deus auxilia aqueles cuja atenção foi despertada neste sentido a possuírem a mente de Cristo, a simpatia de Cristo. Deus vos ajude a lembrar que Cristo foi um obreiro, que ele ia de lugar em lugar curando os enfermos. Se estivéssemos tão intimamente ligados a Cristo, como o estavam seus discípulos, Deus poderia operar por nosso intermédio para curar a muitos que estão sofrendo. Com fé e humildade. O Evangelho de Cristo deve ser vivido e praticado na vida diária. Os servos de Deus devem ser purificados de toda indiferença, de todo egoísmo. Simplicidade, mansidão, humildade são de grande valor na obra de Deus. Procurai unir os obreiros em confiança e amor. Se não conseguirdes fazer isto, sede vós mesmos corretos e deixai o resto com Deus. Trabalhai com fé e oração. Escolhei jovens cristãos e preparai-os para serem não obreiros de coração semelhante ao ferro, mas obreiros que estejam dispostos a harmonizar-se. Oro para que o Senhor mude o coração daqueles que, a menos que recebam mais graça, entrarão em tentação. Oro para que Ele abrande e subjugue cada coração. Precisamos viver em íntima relação com Deus para que possamos amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou. É por meio disto que o mundo deve saber que somos seus discípulos. Conseguir entrada. Estou grandemente interessada no preparo de estudantes de medicina como missionários. Este é o meio apropriado de introduzir a verdade onde de outra maneira ela não acharia entrada. Na providência do Senhor, posso ver que a obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de penetração por meio da qual a alma enferma pode ser alcançada. Oh, que campo de utilidade se abre diante do missionário médico! Jesus Cristo foi, em todos os sentidos da palavra, um missionário da mais elevada espécie, e combinou com sua obra missionária a do grande médico, curando toda espécie de enfermidades. Nos dias de Cristo, muitos se recusavam a convencer-se de sua condição de perdidos. Quando Cristo esteve no meio deles como um poderoso restaurador, tanto dos sofrimentos físicos como das enfermidades da alma ferida pelo pecado, alguns deixavam de vir a ele para que pudessem ter vida. Recusavam ser iluminados. Assim será em nossos dias. Alguns não serão curados das enfermidades da alma. Todo médico pode e deve ser um cristão e, assim sendo, levará consigo a cura da alma bem como a do corpo. Ele está fazendo a obra de um apóstolo ao mesmo tempo que a do médico. Quanta necessidade há da preciosidade da religião pura e imaculada para que o ensinador espiritual possa estar administrando as necessidades da alma ao mesmo tempo que aliviando as dores do físico. Quão suavizante é para a alma sofredora, agitada pela tempestade,
ouvir palavras de esperança, palavras de Deus, faladas aos que sofrem. Ouvir as orações feitas em seu favor. Quão necessário que o ativo missionário entenda das enfermidades que afligem o corpo humano, para combinar o médico preparado para cuidar das enfermidades físicas com o pastor do rebanho fiel e consciencioso, para dar santidade e dupla eficiência ao serviço. Em sua grande bondade e incomparável amor, tem o Senhor estado a apelar para suas instrumentalidades humanas, a fim de que os missionários não estejam realmente completos em sua educação, a menos que obtenham conhecimento da maneira de tratar dos enfermos e sofredores. Caso tivesse isto sido considerado como um ramo importante da educação no assunto do trabalho missionário, muitos que perderam a vida poderiam ter vivido. Tivessem eles sabido como tratar os males do corpo e como raciocinar da causa para o efeito, poderiam, por meio de seu conhecimento inteligente do corpo humano e de como tratar as suas enfermidades, ter alcançado muitas mentes obscurecidas, das quais não poderiam aproximar-se de outra forma. O grande médico com cada obreiro. O grande médico-chefe está ao lado de todo clínico verdadeiro, zeloso e temente a Deus, que trabalha com seu adquirido conhecimento para aliviar os sofrimentos do corpo humano. Ele, o chefe dos médicos, está pronto para distribuir o bálsamo de Gileade. Ele ouvirá as orações feitas pelo médico e pelo missionário, caso seu nome seja glorificado por esse meio. E a vida do paciente sofredor será prolongada. Deus é sobre todos. Ele é a verdadeira cabeça dos missionários de profissão médica, e será realmente abençoado o médico que se ligou com o médico-chefe, que dele aprendeu não somente a tratar das enfermidades físicas, mas a velar pelas almas, como aplicar a receita e, como submisso pastor, a usar o bálsamo de Gileade para curar as contusões que o pecado causou tanto à alma como ao corpo da humanidade sofredora, sob o ferrão da serpente. Oh, quão necessário é que o médico seja despido de egoísmo, alguém que tenha uma compreensão correta da expiação feita por Jesus Cristo, de maneira que possa exaltar Jesus ante a alma desesperançada, alguém que mantenha comunhão com Deus. Que tesouro possui ele no conhecimento do tratamento das enfermidades físicas e também na compreensão do plano da salvação. Repousando em Jesus como seu Salvador pessoal, pode ele levar outros à esperança, à fé salvadora, ao descanso e paz e a uma nova vida em Jesus Cristo. Sanciona o Senhor os esforços do consagrado obreiro, o verdadeiro pastor. Pode ele dispor de pouco tempo para pregar sermões, pode, não obstante, viver sermões que serão muito mais poderosos. A verdade expressa em obras vivas, altruístas, é o mais poderoso argumento em favor do cristianismo. Aliviar os doentes, auxiliar os sofredores, é trabalhar segundo os métodos de Cristo e demonstra poderosíssimas verdades do Evangelho que representam a missão e a obra de Cristo sobre a terra. O conhecimento da arte de aliviar o sofrimento da humanidade é o abrir-se sem número de portas nas quais a verdade pode encontrar um abrigo no coração, e almas serem salvas para a vida eterna. Mesmo as almas mais endurecidas e aparentemente encerradas pelo pecado podem ser acercadas dessa maneira e compreender alguma coisa do mistério da piedade e se tornarem tão encantadas que não descansarão enquanto não obtiverem o conhecimento de Jesus Cristo e de sua graça salvadora.
que haja um grupo formado, algo parecido com a ordem da Christian Endeavor Society, e se veja o que pode ser feito mediante cada agente humano responsável por observar e desenvolver as oportunidades de fazer trabalho em favor do Mestre. Tem ele uma vinha na qual podem todos realizar bom trabalho. Por toda a parte, a humanidade sofredora necessita de auxílio. Evangelistas médicos missionários. Em conexão com obreiros evangélicos mais experientes, devem-se enviar agora jovens que tenham conhecimento prático de como cuidar do enfermo, para fazerem obra médico-missionária evangélica. Caso se dediquem ao estudo da palavra, esses jovens se tornarão evangelistas bem-sucedidos. Os ministros com quem trabalham devem dar-lhes a mesma oportunidade de aprender que deu Elias a Eliseu. Devem mostrar-lhes como ensinar a verdade aos outros. Onde for possível, devem esses jovens visitar os hospitais e, em alguns casos, podem ligar-se a eles por algum tempo, trabalhando desinteressadamente. Nossos obreiros médico-missionários devem mostrar agora o mais claro exemplo de altruísmo. Com o conhecimento e a experiência obtidos por meio do trabalho prático, devem sair a dar tratamento aos doentes. Ao irem de casa em casa, encontrarão acesso a muitos corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a mensagem do Evangelho serão alcançados. Incentivo aos obreiros jovens. Muito benefício pode ser feito por aqueles que não receberam diplomas como médicos plenamente acreditados. Alguns devem preparar-se para trabalhar como médicos competentes. Trabalhando sob a orientação de tais médicos, muitos podem fazer trabalho aceitável sem gastar muito tempo estudando, conforme se considerava necessário fazer no passado. Sairão para trabalhar em favor do Mestre muitos que não tiveram possibilidade de receber um curso regular de estudos em uma escola. Deus auxiliará estes obreiros. Eles adquirirão conhecimento da escola superior e estarão preparados para tomar sua posição como enfermeiros na fileira e coluna dos obreiros. O grande médico missionário vê cada esforço feito para obter acesso às almas por meio da apresentação dos princípios da reforma de saúde. Estão ocorrendo em nosso mundo mudanças decisivas. O Senhor declarou que Ele moverá e removerá homens humildes que até aqui estiveram na obscuridade. Devem ter agora oportunidade de se tornar obreiros. Aos que saem para fazer obra médico-missionária, eu diria: servi ao Senhor Jesus Cristo com entendimento santificado, em ligação com os ministros do Evangelho e o grande professor. Aquele que vos comissionou concederá habilidade e entendimento ao vos consagrardes ao seu serviço, empenhando-vos diligentemente no trabalho e no estudo, fazendo o melhor possível para levar alívio aos doentes e sofredores. Aos que estão cansados de uma vida de pecaminosidade, mas que não sabem para onde se voltar para obter alívio, apresentai o compassivo Salvador, cheio de amor e ternura, desejoso de receber aqueles que a ele vão com coração quebrantado e espírito contrito. Tomai-os pela mão, erguei-os, falai-lhes palavras de esperança e incentivo. Ajudai-os a se apoderarem da mão daquele que disse: ou que se apodere da minha força e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Eis que cedo venho, declara Cristo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus pede que enunciemos as palavras.
Ora vem, Senhor Jesus. Deus fará muito mais em favor de seu povo se este tiver fé nele. Métodos e planos. Em todos os nossos sanatórios, o trabalho realizado deve ser de um caráter tal que ganhe almas para Cristo Jesus. Temos um vasto campo missionário em nossas instituições de saúde, pois aí vêm pessoas de todos os países reaver a saúde. Os melhores auxiliares que devem estar ligados com nossos sanatórios são os homens que desejam fazer da Bíblia o seu guia. Aqueles que empregarão suas energias mentais e morais para o avanço da obra de maneira correta. Que os obreiros dos sanatórios se lembrem de que o objetivo do estabelecimento dessas instituições não é só aliviar o sofrimento e curar as enfermidades, mas também a salvação de almas. Que a atmosfera dessas instituições seja tal que os homens e as mulheres que são trazidos aos sanatórios para receber tratamento de seus males físicos aprendam a lição de que a sua alma enferma necessita de saúde. Pregar o Evangelho significa muito mais do que muitos pensam. É um trabalho amplo, de vasto alcance. Os nossos sanatórios me têm sido apresentados como meio muito eficaz para a promoção da mensagem do Evangelho. A obra do verdadeiro médico missionário é, em grande parte, espiritual. Inclui oração e a imposição de mãos. Por conseguinte, deve ele ser tão sagradamente separado para sua obra como o é o ministro do Evangelho. Os que são escolhidos para desempenhar a parte dos médicos missionários devem ser separados como tais. Isso os fortalecerá contra a tentação de se retirarem do trabalho do sanatório para se empenharem em atividade particular. Não se deve permitir que motivo egoísta algum desvie o obreiro de seu posto de dever. Feita de parceria com a proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve a obra médica trazer resultados maravilhosos. Deve ela ser uma obra santificadora e unificadora, que corresponda à obra que o grande chefe da igreja mandou os primeiros discípulos fazerem. Reunindo esses discípulos, deu-lhes Cristo seu encargo, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É bom que leiamos este capítulo e permitamos que suas instruções nos preparem para os nossos labores. Os primeiros discípulos saíram como emissários de Cristo sob sua comissão. Seu espírito devia preparar o caminho para eles. Deviam sentir que, com semelhante mensagem para transmitir com tais bênçãos a comunicar, receberiam as boas-vindas nos lares das pessoas. As associações devem empregar médicos missionários. Por intermédio dos primeiros discípulos, foi oferecida uma dádiva a Israel. O fiel evangelista de hoje fará uma obra semelhante em toda a cidade onde nossos missionários entrarem. Esta é uma obra que até certo ponto temos procurado fazer em associação com alguns de nossos sanatórios, mas devemos adquirir uma experiência mais ampla nesse terreno. Não podem os presidentes de nossas associações abrir o caminho para que os alunos de nossas escolas se empenhem neste ramo de trabalho? Repetidamente me tem sido apresentado que deve haver grupos organizados e muito mais cabalmente preparados para trabalharem como enfermeiros, evangelistas, ministros, colportores,
como estudantes do Evangelho para desenvolverem um caráter à semelhança do divino. Há uma grande obra a ser feita em aliviar a humanidade sofredora e, por meio dos esforços dos estudantes que estão recebendo instrução e preparo para se tornarem médicos missionários eficientes, as pessoas que vivem em muitas cidades podem tornar-se relacionadas com as verdades da terceira mensagem angélica. Líderes consagrados e professores de experiência devem sair com esses jovens a princípio, ensinando-os a trabalhar. Quando o oferecimento de alimentos for feito por aqueles que temem e honram a Deus, esse favor pode ser aceito. Assim será encontrada oportunidade para a conversação, para a explicação das Escrituras, para se cantarem hinos bíblicos e orar com a família. Há muitos para quem um trabalho assim se provará uma bênção. E, ao sair para esse trabalho, deve cada obreiro compreender que ele é tão verdadeiramente enviado por Deus como o foram os primeiros discípulos. Os olhos de Deus os acompanham. Vai com eles o seu espírito. Sou agradecida ao pensar nas vantagens de que desfrutam as escolas que se acham estabelecidas próximo de nossos sanatórios, de maneira que a obra de duas instituições educacionais pode combinar-se. Enquanto são instruídos no conhecimento da verdade presente, podem os alunos dessas escolas aprender também a ser ministradores de saúde para aqueles a quem vão servir. Se já houve um tempo em que nossa obra deve ser feita sob a orientação especial do Espírito de Deus, é agora. Que os que estão vivendo na ociosidade despertem. Tornem-se os nossos sanatórios o que devem ser, casas nas quais a saúde seja ministrada às almas enfermas pelo pecado. E isto se realizará quando os obreiros tiverem uma viva ligação com o grande restaurador. Médicos e evangelistas. Palavras de incentivo a um médico. A obra que estais fazendo nas cidades está alcançando a aprovação do céu. O que tendes feito demonstra que, se nossos médicos e nossos ministros puderem trabalhar juntos na apresentação da verdade ao povo, mais pessoas serão alcançadas do que poderão ser influenciadas pelo ministro trabalhando sozinho. Confio em que vosso exemplo, nesse sentido, possa ser seguido por outros médicos. Não precisais achar que o Senhor vos separou do sanatório pelo fato de haverdes feito esforços mais diretos para alcançar as almas que estão em nossas cidades e que precisam converter-se. Tendes uma responsabilidade para com este trabalho de apresentar a mensagem ao povo. Apresentai a Cristo como o restaurador da alma enferma pelo pecado. Em vosso trabalho no campo, adquirireis uma influência mais ampla e mais extensa do que se estivesseis confinado a uma instituição. As relações que fazeis ao assistir às reuniões e apresentar a verdade do ponto de vista médico ajudarão a comunicar-vos influência, e esta espécie de trabalho será um meio de trazer para nossos sanatórios uma classe de pessoas que poderá ser grandemente beneficiada. Fazei os vossos planos de maneira que possais empenhar-vos nesse ramo de trabalho com liberdade e de tal forma que vossa ausência não prejudique o trabalho da instituição. Apresentai ao povo a necessidade de resistir à tentação de condescender com o apetite. Nisto é onde muitos estão falhando. Explicai quão intimamente relacionados estão o corpo e o espírito e mostrai a necessidade de manter a ambos no melhor estado.
As palestras sobre saúde que fizerdes nas reuniões serão uma das melhores maneiras de divulgação de nossos sanatórios. Cristo nos deu o exemplo. Ele ensinava as verdades evangélicas extraídas das Escrituras e também curava os doentes que iam a ele em busca de alívio. Foi o maior médico que o mundo já conheceu e, não obstante, aliava a sua obra de curar a transmissão da verdade que salva a alma. Assim devem os nossos médicos trabalhar. Estão fazendo a obra do Senhor quando trabalham como evangelistas, dando instrução quanto à maneira em que a alma pode ser curada pelo Senhor Jesus. Todo médico deve saber orar com fé em favor do enfermo, bem como aplicar o tratamento apropriado. Ao mesmo tempo, deve ele trabalhar como um dos ministros de Deus, ensinar o arrependimento, a conversão e a salvação da alma e do corpo. Essa combinação de trabalho lhe aumentará a experiência e ampliará grandemente a sua influência. Em contato com o povo. Uma coisa sei, a maior obra dos nossos médicos é obter acesso às pessoas do mundo de maneira correta. Há um mundo a perecer no pecado, e quem se encarregará do trabalho em nossas cidades? O maior médico é aquele que anda nas pegadas de Jesus Cristo. Há uma obra para ser feita em todas as nossas cidades, e aqueles que ainda andam e trabalham humildemente com Deus, esforçando-se diariamente para serem vencedores, obterão dia a dia vitórias preciosas. A obra feita com humildade terá as credenciais divinas. Ocultemo-nos em Deus. O que vejo muito claramente é a necessidade de os homens e as mulheres serem unidos na realização da obra que precisa ser feita em nossas cidades. O Senhor tolera os homens por muito tempo e apela insistentemente para que todos se arrependam. Assumirão ministros e médicos este trabalho que mal foi iniciado? Que Deus nos ajude a ser fiéis e a fazer justamente a obra mais necessária agora. Agora é o tempo de fazermos decididos esforços para despertar as pessoas que jamais foram advertidas. Muita atenção e esforço têm sido dispensados à página impressa. Isto está certo. Se, porém, se envidassem mais esforços para enviar o missionário em pessoa para pregar a verdade, muitas outras almas poderiam ser despertadas e ganhas para a verdade. Enquanto Jesus ministra no santuário de cima, por intermédio de seu Santo Espírito, está ele operando através de seus mensageiros terrestres. Esses instrumentos realizarão mais do que a página impressa, caso saiam no Espírito e poder de Cristo. Cristo operará por meio de seus ministros escolhidos, enchendo-os do seu Espírito e, dessa forma, cumprindo nelas a promessa. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao comunicarmos a verdade aos descrentes, é bom apresentarmos primeiro alguns assuntos sobre os quais estão de acordo conosco. Os princípios da saúde e temperança apelarão para o seu discernimento e, partindo desses assuntos, poderemos levá-los a compreender as exigências obrigatórias do quarto mandamento. Esta obra podem os nossos médicos ajudar a fazer. Quando as pessoas veem o valor da instrução dada com respeito ao viver sadio, isto as ajuda a crer que aqueles que ensinam estes princípios possuem a verdade em outros sentidos. É plano do Senhor
que os médicos bem versados na verdade bíblica se unam aos pastores que trabalham nas cidades e ajudem a dar como um todo a harmoniosa mensagem de advertência que deve ser comunicada ao mundo. Devem ser escolhidos para este trabalho alguns dos homens mais bem qualificados de nossas instituições. Pode parecer imprudente a alguns tomarem-se homens qualificados para a posição de médicos-chefes e colocá-los trabalhando nas cidades, mesmo que homens escolhidos preencham seus lugares nas instituições. Precisamos, porém, ter uma visão mais ampla da obra e considerar que o Senhor está apelando para que se leve a efeito nas cidades um ramo especial da obra, um trabalho que requer os esforços de homens de percepção clara e que, no poder do Espírito Santo, possam expor diante de grandes congregações os princípios da reforma de saúde. A apresentação dos princípios da Bíblia por um médico inteligente terá grande peso para muitas pessoas. Há eficácia e poder naquele que pode combinar em sua influência a obra do médico e a do ministro do Evangelho. Sua obra se recomenda ao bom discernimento das pessoas. Sugestões práticas para os médicos. Estou preocupada pelo fato de tantas coisas ocuparem a mente de nossos médicos que os conservam afastados da obra que Deus desejaria que fizessem como evangelistas. De acordo com a luz que Deus me concedeu, sei que o pregador, consagrado e devotado e que sabe pôr sua confiança em Deus, é grandemente necessário. Necessitamos de 100 de obreiros, onde temos agora apenas um. Há uma grande obra a ser feita antes que a oposição satânica obstrua o caminho e percamos nossas oportunidades presentes para trabalhar. O tempo está passando rapidamente. Nossas publicações são numerosas. O Senhor, porém, apela a homens e mulheres de nossas igrejas que possuam discernimento para empenhar-se em genuína obra missionária. Que com toda a humildade exercitem eles os talentos que lhes foram dados por Deus, proclamando a mensagem que deve alcançar o mundo neste tempo. Espero que exerciteis todas as vossas aptidões neste trabalho. Mostrai a importância da verdade presente do ponto de vista médico. O médico instruído encontrará entrada em nossas cidades onde o não conseguem outros homens. Ensinai a mensagem da reforma de saúde. Isto exercerá influência para com as pessoas. O Senhor vos guiará com certeza se vos esforçardes para fazer a sua vontade, mesmo que esta interfira com alguns dos vossos desejos e planos. Ao andardes e trabalhardes segundo o conselho de Deus, abrir-se-ão perante vós as portas da oportunidade para unirdes a obra do pastor à do médico. Se vós e vossas esposas vos unirdes em trabalho médico evangelístico na cidade de Boston e em outras cidades do leste, vossa utilidade aumentará e perante vós se depararão aí claras visões do dever. A mensagem do primeiro anjo veio com grande poder nestas cidades em 1842 e 1843, e é chegado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada amplamente no leste. Há uma grande obra diante de nossos sanatórios do leste. A mensagem deve ir com poder,